Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o nosso Jô Podcast com você e desde já agradecendo você que vai ficar com a gente hoje, uma entrevistada maravilhosa, uma convidada que veio de longe para estar comigo no Jô Podcast. E desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva, né, Marquinhos? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Jô. Pois é, ó, se inscreva. Marquinhos adora um joinha, né? Pode ir lá dar o joinha lá pra gente. Agradecer mais uma vez ao pessoal do Que Fruta, né, que tá sempre junto com a gente, né, como apoiador também aqui do nosso Jô Podcast. E hoje eu vou receber essa convidada que veio direto de Niterói para estar comigo, né, nesse bate-papo gostoso aqui hoje. E ela mesma vai se apresentar, gente, porque eu não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz de receber Juliana Benício com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Delícia estar aqui, sabia? Como é que eu vou me apresentar, gente? Ah, meu Deus, a gente já começar. Eu vou me apresentar que eu sou uma admiradora sua. Ah, meu Deus, assim não vale. Juliana Benício, admiradora da Jô. Muito honrada de estar aqui, podendo trocar uns minutinhos, né? Falando das nossas paixões. Acho que é isso, niteroense. Mãe de 4 filhos. É isso aí, Juliana. Gente, por que trazer a Juliana? Juliana é uma pessoa muito importante num contexto, porque é uma mulher de uma extrema inteligência, né? E tem um projeto muito legal. E que eu queria aprender um pouco mais sobre o projeto dela, saber um pouco mais. Desde a primeira vez que eu soube do histórico dela, ela foi pré-candidata na cidade de Niterói, é uma mãe, uma mulher que, eu não gosto de usar esse termo guerreira não, porque dá a impressão que a gente está guerreando, a gente não está guerreando, né? É uma mulher que vive numa sociedade moderna, que trabalha, que tem sua vida, que tem sua história e que veio contar essa história pra gente, né? Então, eu acho que essa é a importância da Juliana aqui hoje com a gente. Juliana, quem é Juliana, né? Essa mãe de 4 filhos aí, mas é além mãe, né? Eu acho que sempre além mãe. Eu também tenho muita certeza disso. A gente se torna a melhor mãe a partir do momento que a gente se torna além de mãe, né? Isso. E eu vejo que meus filhos reconhecem muito essa luta, têm muita admiração. Isso já vira um norte tão bonito para eles, assim, para eles fazerem uma jornada assim, poxa, é realmente uma inspiração essa luta da minha mãe, né? Eu sou engenheira de produção, né, formada pela UF, depois eu fiz mestrado em economia e a minha área de pesquisa dentro da economia foi economia industrial. Vim muito para Macaé estudar aqui, porque eu estudei toda a cadeia do petróleo, então eu fiz um estudo de caso em Macaé, e aí toda essa região aqui muito querida, porque foi uma parte da minha vida que eu vim bastante para cá, já tinha 2 filhos quando eu estava no mestrado. Na verdade, eu entrei no mestrado amamentando. Fiz o concurso, uma delícia, maravilhoso. E aí, depois, quando acabei o mestrado, eu entrei para o meu doutorado de engenharia de produção. E o doutorado eu acabei em 2015, a área de pesquisa operacional. Voltei de novo para exatas, né, que é a área bem matemática do meu doutorado. Mas assim, eu sou uma mulher muito inquieta, né? Eu já abri negócio, já fui professora universitária, já fui reitora de universidade, já fui diretora de educação infantil. Então, eu tenho uma experiência uma mulher muito versátil. Eu fico sugando as experiências, eu acho. E aí, quando eu engravidei do meu 4º filho, faço um concurso para o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E passo, e hoje eu sou professora concursada do Instituto Federal. Que legal! Da área de gestão de negócios. Em 2020, você falou, fui candidata a prefeita da minha cidade. Eu acho que muito por entrar no Instituto Federal e ver como que uma política pública bem executada muda a vida das pessoas, assim. Comecei a receber alunos ali com os seus 15 anos que mal conseguiam interpretar um texto, e a gente, quando vê uma educação de qualidade, aquela vida totalmente transformada em 6 meses. Os alunos com esperança, a gente quase não tem menina grávida, né, porque elas têm sonhos, elas veem futuro. Então, para mim foi muito claro perceber o poder de uma política pública bem executada, e aí isso me moveu. Tenho 4 filhos, eu preciso mudar o mundo, né? Uhum. E aí entro para a política, sou candidata a prefeita na minha cidade. Tenho muito orgulho da minha campanha. Isso em 2020. 2020. Eu entro com uma candidatura bem independente, com bastante liberdade para pensar, né?
E aí eu acho que também começa ali todo meu estudo sobre moderação, porque eu penso, eu tenho que criticar, porque a crítica é construtiva, né? A democracia acaba quando você acaba com as críticas. Mas não é um ataque, entende? Existe uma diferença muito grande entre atacar o seu oponente, o seu inimigo, e criticar, porque aquela crítica vai construir alguma coisa, se ela for para o bem, se ela for pautada em estudos. Então eu acho que a minha candidatura trouxe um momento bem diferente para Niterói. Você acha que foi um divisor de águas na época? Para mim sim. Para você. Tá? Mas eu vejo assim, eu vejo que uma cidade começou a entender o que é royalties. Eu vejo que uma cidade começou a questionar o número de secretarias do Poder Executivo, começou a questionar o que se faz com royalties no longo prazo, coisas que ainda não estavam significadas no cidadão comum. Então eu acho que eu me sinto vitoriosa a partir do momento que eu sinto que o cidadão niteroense amadureceu muito com a minha candidatura, pelo menos os que eu toquei, né? Os que votaram em mim, eles quase que tiveram um curso de cidadania. Você teve quantos votos? Eu não sou aquela política que sabe o número exato, não, sabe? Não, mas mais ou menos. Mais 16, quase 17 mil votos. Quase 17 mil, porque cada cidade é uma coisa, né? Mas assim, foi o custo do voto, eu tenho esses indicadores, eu sou engenheira, eu faço indicador. O custo do voto mais barato do meu ano, né? Uma candidatura sem nenhum nível de aparelhamento, de acomodação de sistema, totalmente independente mesmo, e uma candidatura que chegou junto de políticos muito, muito antigos da cidade, que tinham toda a organização, né, para suas candidaturas. Você tinha horário de TV, de rádio? Nada. Caraca, então zero. Gente. É rede social orgânica, 100% Sim. orgânica, né? Que todo mundo fala, a rede social mudou. Não mudou tanto, né? A gente que está dentro da rede social, a gente sabe que quem paga impulsionamento tem muita vantagem. Quem consegue impulsionar suas redes acaba tendo vantagem pelas redes totalmente orgânicas. Mas eu acho que foi uma campanha realmente de andar a cidade, de conhecer as pessoas. Falo igual empresa, né? De abrir filiais, mas filiais verdadeiras. Não eram filiais terceirizadas. Quando eu chegava numa comunidade, eu chegava para criar aquele vínculo, né? Eu não terceirizei em nenhum lugar, né? Então, eu acho que diante disso foi muito legal. E ele sempre querendo levar esse conteúdo, né? Qual o problema? Você conheceu mesmo a cidade, né? Porque eu sou nascida e criada em Niterói, mas eu posso dizer que eu não conhecia a minha cidade. Isso que eu ia te falar, porque a política traz isso pro cidadão, né? De você ir mais perto da população. Dores da cidade, você conhece de passar. É uma coisa, você olha, você vê isso, é diferente daquilo, você sabe os trajetos. Agora, quando você ouve a dor, né, do cidadão, aquilo ali muda a sua perspectiva sobre a cidade. Né? E eu acho que é um pouco a missão do candidato à majoritária, levar essa visão de cidade global, porque o cidadão precisa reconhecer as outras cidades dentro da mesma cidade. Né? Um cidadão de Zona Norte precisa saber as dores da Zona Sul. Não porque a Zona Sul está interligado, né? E está interligado, é um projeto só. É um projeto de acolhimento, de pertencimento. A cidade é onde a gente pertence, né? É nosso principal colo, né? E eu amo, eu acho que não tem cargo público mais lindo do que da prefeitura. Eu acho aquilo ali uma coisa linda. Porque o prefeito cuida da educação básica, da saúde básica, da guarda municipal, que é é o contato do cidadão com a segurança do dia a dia, né? Então eu acho assim tão lindo o cargo de prefeito. Porque eu acho um lugar que cuida de coisas muito importantes da nossa vida, né? Os lugares que estão a dignidade humana, o saneamento básico, é o prefeito que cuida. Então, eu acho um lugar muito honrado, que a pessoa que ocupa tem que ir. Mas você acha que você conheceu de perto, assim, né, como candidata, você acha que isso é levado ao pé da letra na nossa realidade atual, pelos governantes que a gente tem? Eu acho que o Brasil tem muitas distorções, né? E essas distorções trazem que nossa política acabe representando essas distorções. Eu já tive um tempo atrás um discurso de pavor da política. Hoje que eu fundei a ONG, a gente vai falar um pouquinho depois, eu tento não satanizar a política.
porque é muito fácil a gente estar do outro lado e ficar satanizando as pessoas que estão na liderança fazendo alguma coisa, mesmo que alguns fazendo totalmente de forma distorcida, para se perpetuar no poder. Mas então, Juliana, levanta seu bumbum da sua cadeirinha e vá lá se colocar à disposição. Então é isso que eu estou tentando fazer, em vez de satanizar quem chegou lá e está tentando fazer da melhor forma que pode, né? Me colocar como alternativa e dizer que a gente pode fazer diferente, sim. Não tem dúvida que a gente pode fazer diferente. Existem muitas distorções, né? E uma das distorções é essa do político chegar num cargo como prefeito e se preocupar às vezes mais com a perpetuação no poder do que efetivamente construir um legado, né? E eu acho que o legado é a coisa mais importante. Você, daqui a algum tempo, independente se você for reeleito, a gente vai passar, né? A gente vai passar, né? Exatamente. Então você chegar, você mudar a educação do seu município, fazer com que essas crianças realmente leiam com 6 anos, sabe? Isso pode ser que no seu tempo não seja reconhecido, em algum tempo isso vai ser. E eu acho que a gente precisa de mais políticos assim. Mas eu não quero, voltando ao início da minha fala, eu não quero virar uma pessoa que fico apontando tantos dedos de acordo com escolhas que as pessoas fizeram. Eu quero poder fazer a minha trajetória e escolher diferente. É isso que eu acho que é o que eu posso fazer nesse momento e é o que eu devo fazer. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho dessa ONG aí, né? Mas eu queria, já que você foi uma pré-candidata, eu queria que você falasse um pouquinho, né, nesse contexto em que a gente vê tantas mulheres, né, sendo usada pelos partidos, né? Vou usar o termo usada mesmo, isso, né? Para cumprir um papel ali, simplesmente para ocupar um espaço que precisa ser ocupado, né? E poucas são aquelas que assumem uma responsabilidade diante da sociedade, realmente de ir em busca dos seus direitos de ser, de poder, né, de poder ser uma pré-candidata, de poder... Como é que você enxerga hoje o papel da mulher na política? Então, primeiro, eu gostaria de estar enxergando totalmente diferente. Eu acho que a gente precisa efetivamente chegar na política. A mulher, enquanto a mulher não ocupar os cargos de poder, e quando eu falo cargo de poder, não é cargo de dinheiro, eu separo muito poder e dinheiro. Poder é escolha, é você decidir, você está num cargo que você decida as coisas de acordo com a sua competência, que você foi colocada ali. E eu acho que faz falta mulher nesses cargos, sabe? Mas eu também, por outro lado, eu consigo enxergar o que falta pra gente estar lá, né? Eu tenho um estudo que eu me debrucei, até publiquei num jornal do Rio e num jornal também chamado Boletim da Liberdade. Publiquei esse estudo nesses 2 jornais, que eu estudo a repercussão da cota feminina na política durante esses 20 anos. E eu consegui perceber que a gente cresceu menos a nossa participação na política do que no mercado de trabalho, por exemplo. Então, uma mulher virando CEO de empresas. A gente hoje, em 20 anos, a gente tem mais mulheres CEOs em empresas do que ocupando cargos em termos incrementais. Né? Em termos, o crescimento foi menor, mesmo com cota. Logicamente que é um lugar muito nobre, a gente sabe que a política é o lugar da decisão, é onde as coisas são decididas, mas a gente precisa estar lá. Então a gente precisa entender que a gente precisa mais de cota, mais do que cota. A gente precisa realmente se colocar, se arriscar, sair das nossas zonas de conforto para ocupar. É muito dolorido, eu falo, eu tenho muitas cicatrizes, tá vendo aqui quantas? Você com certeza tem também. Essas cicatrizes fazem parte da nossa vida, mas isso não pode nos tornar rancorosas, né? Falar, porque eu passei por essa humilhação. Sim, faz parte. Pra gente conquistar coisas, a gente precisa passar por coisas, né? Então, assim, o que eu vejo? Voltando à sua pergunta, a cota não está trazendo o que a gente esperava. Então a gente precisa efetivamente... A igualdade, né? A igualdade ou o avanço. O avanço proporcional ao que está acontecendo no mercado de trabalho. Era o mínimo que a gente precisava, né? Mas a mulher precisa começar a participar do jogo, né? E não como uma aposta de algum político. Vem cá, entra aqui para essa vaga, eu vou apostar em você. Ninguém precisa apostar em você. Você tem que apostar em você. Você tem que acreditar em você.
né? Logicamente que a gente tem amarras, a gente tem nossa família. Eu, para sair de casa, eu tenho que decidir o almoço, o jantar, né? Tem que ver tem que pedir a minha mãe para, de repente, levar meus filhos na escola. Eu que tenho que organizar isso tudo para poder sair de casa. Mas, enfim, não adianta ficar reclamando disso. Eu vou organizar a minha casa, vou organizar meu lar, vou botar o lanchinho do meu filho na mochila e vou sair de casa para trabalhar, né? E isso é uma condição de hoje, para de repente no futuro a gente estar compartilhando um pouco mais as responsabilidades, tanto da família quanto do poder. Então, assim, me entristece muito ver o lugar da mulher na política hoje, que principalmente a gente tem mais mulheres eleitas em candidaturas muito nichadas. Quando eu falo nichada, não é diminuindo a representatividade dessas mulheres. Eu acho que cada uma faz suas escolhas e eu bato palma para isso, né? Mas eu vejo muitas mulheres se elegendo com nichos, né? Vem candidaturas nichadas que eu chamo, por exemplo, mulher vota em mulher, ou negro vota em negro, né? Não estou diminuindo a importância disso, mas eu gostaria de mais mulheres com candidaturas mais plurais, falando para todos, né? Falando de responsabilidade fiscal, falando da importância do equilíbrio, o equilíbrio das contas públicas, e nesse quesito a gente ainda não tem muita representatividade, e que eu acho que é o que eu mais me alinho, né? Porque, na verdade, quando a gente fala nessa questão que eu entendi perfeitamente o que você quis dizer aí, de defender uma bandeira, né? Vou defender essa bandeira. Quando você deveria olhar o seu município como um todo, a população, você não vai ser eleita uma vereadora ou uma prefeita, ou seja lá qual cargo for, para um nicho, né? Você vai ser a voz, se você é um vereador, você vai ser a voz da população, independente de ter sido votado ou não, né? E o prefeito também, né? Eu acho que no legislativo até você pode ter uma bandeira, deixar isso bem claro, que a sua bandeira, eu acho isso uma honestidade com o seu eleitor. Mas se você não tiver uma visão global, você não pode querer, como um cidadão, que a sua bandeira venha em detrimento de coisas muito importantes também. Você precisa ter uma visão global da sua cidade, do seu estado e do seu país, né? Então, quando você é muito nichado, parece que seus muros te cegam um pouco para enxergar as outras dores. E não existe só a sua dor no mundo, né? Já majoritária, eu acho que aí não tem jogo. Se você está numa campanha ou de prefeito, de governador, ou de presidente da república, você não pode estar nichado. Aí você tem que falar para todos mesmo, porque aí você vai exercer um orçamento, né, para efetivamente olhar para todos os cidadãos. Hoje tem alguma mulher no mundo, assim, que você se identifica, que você fala assim, nossa, essa mulher me representa politicamente falando? Gente, ou já me representou? Mas você não sabe que ela abdicou. A Jacinda Ardern, da Nova Zelândia. Sério? Ela é maravilhosa. Ela teve um filho durante o mandato dela e ela abandonou. É o que a gente estava falando aqui, né? Das dificuldades. Mas assim, eu reconheci muito a verdade dela ali, sabe? Foi primeiro filho, não diminuindo. Eu tenho 4 filhos e cada filho foi muito especial. Mas depois a gente vai ganhando um pouco mais de segurança de que você... Dá para continuar, dá, né? Dá para continuar. Sendo eu acho Juliana. Que ela quis viver aquela maternidade de uma forma mais exclusiva. Na minha visão, essa exclusividade da maternidade mais prejudica que ajuda. Mas eu acho que cada um faz suas escolhas, né? Mas eu achava ela muito maravilhosa quando ela estava como primeira-ministra da Nova Zelândia. Ela, assim, muito moderada, muito sempre alegre, feliz de estar naquele lugar, né? Uma pessoa muito conciliadora. Durante a pandemia ela teve pulso muito firme, mas sempre agregando as visões, nunca colocando um cidadão contra o outro, né? Tanto é que a Nova Zelândia foi case assim, de como superar bem a pandemia. Então, mas, enfim, ela abdicou, mas quem sabe outras vão chegar lá, né? E essa questão, Juliana, de abdicar, né? Abdicou para ser mãe. Você acha que hoje, talvez uma mulher como pré-candidata, ela assuste outras mulheres
às vezes pelo seu empoderamento, essas mulheres que às vezes fizeram suas escolhas também, né? Porque ninguém está em patamar diferente, né? Eu vejo empoderamento, eu não sei se você comunga da mesma posição que eu acho que empoderamento para mim é igualdade, né? Muitas mulheres de oportunidade. Muitas mulheres encaram o empoderamento de estar em algum cargo, de estar em algum lugar, de estar exercendo algo. Aquela mulher é empoderada. E muitas mulheres assustam outras mulheres, né, Juliana? Mas não porque não é de onde você vai chegar, não é onde você vai chegar, mas é que nós vamos sair do mesmo patamar, né? Eu acho que o empoderamento é muito isso, a gente tem a garantia de oportunidades. Eu acho que a mulher precisa se reconhecer a grandeza das suas escolhas. Sejam elas... Hoje eu encontro homens que decidem ficar em casa e eles se aceitam muito mais nessas escolhas do que aquelas que se escolheram ficar cuidando do lar, que existe muita grandeza ali. Também, são escolhas, a gente precisa construir no imaginário coletivo de que essas escolhas são tão grandes quanto outras, é como se fosse uma missão divina, eu acredito muito nisso, né? Então quando eu penso, a minha força que eu tenho na política é uma coisa que eu não consigo explicar, eu não acho que minha irmã nasceu assim, sabe, minha irmã tem uma história de vida linda, uma pessoa assim, admirável, mas ela não são outras motivações que ela tem dentro dela, né? O relacionamento dela com minha irmã, com minha mãe. Então, assim, cada um tem sua grandeza dentro da sua história de vida, né? Da sua existência. Então, quando a gente se aceitar mais nossas escolhas e ver grandeza nas nossas escolhas, eu acho que a gente vai parar de olhar aonde o outro está chegando. E a gente vai pensar assim, poxa, que bom que ela está lá se dando mal, né? Por todos nós, né? Porque, né, na verdade, cada um fazendo um pouquinho no momento que pode tá se doando. Acho que é um pouco isso. Que a mulher na política, na verdade, quando você tem um ideal mesmo de um trabalho sério e tal, como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou encarar isso? Como é que eu digo essa palavra? Eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Porque você busca algo que às vezes quer sair da sua zona de conforto, como você falou aí, né? Eu acho que eu me identifiquei muito com essa palavra sua da zona de conforto. Eu me identifico muito, porque às vezes você tá na sua zona de conforto. Pô, eu tô com a minha vida toda certinha, né? Aí eu vou cuidar dos outros. É você sair da sua zona de conforto para cuidar de um monte de gente, né? Sair da sua zona de conforto para ter um olhar. Às vezes você tá com seus filhos criados, como por exemplo é o meu caso, com meus filhos criados, já vivendo a vida deles. Mas aí você começa a olhar os outros que estão vindo, as gerações que estão vindo, e você fala, como é que vai ser? Aí você fez a escolha de viver, morar na sua cidade, a escolha de encerrar a sua vida aqui na cidade, então você fica buscando dentro de você, né? Forças para você superar isso. Eu tenho trabalhado muito isso na terapia, porque eu quase abandonei a política, né? O apóstolo Maurício, que foi me puxar lá em aproveitar e registrar que o apóstolo Maurício... Não, ele foi falar, você não pode Ele é um pré-candidato na cidade de Macaé, tá aqui com a gente. Não, ele foi ele que me resgatou. Porque eu tava tão difícil encontrar caminhos, né? Acho que por conta disso tudo que a gente falou, que eu tava falando, vou comprar uma escola... vou voltar a ser diretora de escola, mesmo sendo servidora pública, eu queria me doar, eu queria trabalhar mais e eu pensei em então comprar uma escola, então estava decidindo sair. Mas aí ele foi lá, não, vamos resgatar isso dentro de você, e eu comecei a trabalhar muito na terapia, essas escolhas. E eu comecei a ver assim, gente, o trabalho, quando você faz um trabalho de caridade, ele é lindo, ele é necessário numa sociedade. Mas eu nunca me encontrei, eu sempre fiz, mas eu nunca me encontrei nele muito. Porque eu nunca quis, na verdade eu quero acabar aquele outro. Eu vou fazer enquanto o outro existir ali naquela situação de carência. Porque alguém tem que fazer. Mas o que eu quero, na verdade, é acabar com aquele personagem. Com aquela situação. Então, é como se quando você fala sair da zona de conforto, é como se eu realmente quisesse mudar o status quo.
né? Eu não quero mais ter isso, eu não quero mais ter um que a caridade é todo mês ir lá fazer a mesma coisa, né? E não vai mudar, não vai né? mudar o cenário. Lógico que naquele momento está fazendo muita diferença. E ainda me coloca num lugar que eu não gosto, que é de que eu estou... ele é agradecido a mim, não tem que agradecer nada, porque nossa sociedade nos colocou nesse lugar, eventualmente. Só que eu gostaria que se eu estivesse no seu lugar, você fizesse o mesmo por mim. Então, essa coisa da caridade, ela é importante. A gente exercitar a fraternidade, o olhar fraterno. As religiões fazem isso muito bem, mas é preciso mais. É preciso que alguém lute para que menos pessoas estejam naquela situação de carência, né? Porque o outro que está ajudando, na verdade, ele não... ele é muito pontual, né? Então eu acho que é isso, eu acho que o que me moveu foi realmente mudar esse status quo que a gente está tão acostumado no Brasil, desigualdade de renda incrível, né? E que a gente precisa aproximar um pouco mais os indivíduos, sabe? Eles estarem vivendo experiências um pouco mais próximas. Juliana, você é um ser humano incrível. Ah, não fala isso não que eu choro. Sério, Para, não. Eu tô falando sério, tô assim. Não é só uma questão de estudo, né? Porque vem uma coisa de dentro de você muito legal, cara. Não acho assim. Eu acho que é uma força, na verdade. Eu me sinto forte para mudar as coisas. E eu quero estar num lugar que eu possa mudar. Mas eu acho que eu passei muita coisa na minha vida que me deram a sensação de que eu tinha essa força, né? As pessoas, quando eu entrei na política, as pessoas falavam assim, você é ingênua. Aí eu falo assim, não, eu não sou ingênua. Eu conheço a realidade de tão perto, que eu sei que eu posso mudá-la. Então, assim, eu perdi meu pai com 13 anos, e aí minha mãe ficou sozinha, a gente perdeu tudo, e aí outras questões de saúde da minha irmã, e a gente veio vivendo de uma forma de muita realidade, né? E sempre com a vida dando muitos ensinamentos pra gente. Então, acho que é isso, acho que quando a gente vê a realidade de muito perto, e eu não sou a única, tem muitas mulheres. E acho que é um outro ponto da política também, isso que eu gosto, né? Às vezes eu vou numa reunião assim, eu falo, gente, como eu me apequeno aqui, como que eu sou pequena perto dessas mulheres, sabe? Que essa mulher, ela chega 10 horas da noite do trabalho depois de 3 conduções, ela vai limpar a casa, fazer a comida, fazer o dever com a criança e levar o lixo 1 quilômetro da casa dela, descendo, isso porque no Rio muitas comunidades são em aclive, né? Então, assim, você vê a força dessas mulheres, aí eu me apequeno e eu vejo, nossa, eu preciso ser mais forte ainda. Se você está se achando forte, Juliana, vamos lá, vamos exercitar um pouquinho mais. Tem um pouco mais de você dentro de você. Você pode mais. E eu acho que ver essas realidades me dão força para ser melhor também. Acho que tá perto das pessoas, né? Quando a gente está perto do outro, a gente vê que a gente pode mais. Acho que é um pouco coisa isso. Coisa boa, ter a oportunidade de olhar dentro dos seus olhos e a gente falar sobre coisas tão essenciais, né? Agora me fala um pouquinho aí dessa ONG, como é que essa ONG funciona? Então, mais como uma essa pedreira, essa ONG. Como é que essa ONG veio? Conta pra gente. ONG é só uma pedreira, gente, assim, quando eu acabei minha campanha eu foquei muito na gestão municipal, eu queria falar, a gente estava naquela polarização do Brasil, mas eu falei, me nego a falar de nada de Brasil, eu vou falar de município. Eu vou falar sobre royalties, eu vou falar sobre qual é o IDEB da educação básica do município, o que está acontecendo com o médico de família, e eu me neguei a entrar na polarização. Quando acaba isso, eu tinha virado uma candidata com um dos maiores engajamentos da rede. E é como se a gente começasse a vivenciar, então, a política nacional, porque a política nacional passaria a ser a prioridade, já que viria as eleições de 2022. E aí eu comecei a me deparar com o extremismo na veia, né? Eu tive uma parente minha que fez uma conta falsa para me bater, porque ela não concordava, ou seja, uma parente, uma pessoa criada com você, que te conhece, que sabe que você não tem cargo comissionado, que você não tem nada de errado, e que, poxa, ela pode não concordar com o que você está dizendo, mas ela vai criar um perfil fake para te bater, que sabe? Loucura. E aí eu vi, gente, mas essa minha prima, ela é maravilhosa, o que está acontecendo com ela, né? E eu comecei a me aproximar, e outros colegas de partido que discordavam do que eu pensava, e vinham com uma agressividade, e querendo, assim, me chamando de nomes que são irreprodutíveis na minha rede.
rede. Pessoas que andaram do meu lado e viram que eu não comprei um voto, que eu não fiz boca de urna. O que está acontecendo? Só porque você discordou de mim, eu virei sua inimiga a partir de hoje? Vamos pensar sobre isso. E eu comecei a ver uma doença social, né? Eu comecei a me deparar com isso muito de próximo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu comecei a estudar. Gente, isso não é culpa. Eu não pessoalizei os ataques. Nunca pessoalizei. Eu sei que falam que na rede as pessoas estão distantes, que vai lá, mas eu via pessoas próximas que andaram comigo fazendo isso. Então eu falei, tem alguma coisa errada, não é só coisa de rede. A minha prima criada comigo, sabe? Esse menino que andou comigo. Então era alguma coisa que estava entrando num ambiente realmente afetivo das pessoas. E aí eu comecei a estudar e vi que tinha uma resolução da ONU falando sobre a moderação. Né, a moderação que era o caminho contra o extremismo. Porque, na verdade, isso não é uma coisa do Brasil, é no mundo. Né? E no mundo vem se estudando vários fatores. A gente não vai conseguir aqui dar conta de entender o crescimento do extremismo no mundo. Mas um dos fatores é, por exemplo, a rede social, que cria bolhas, que o algoritmo trabalha para que sua opinião fique sempre da sua bolha, e você reforça a sua visão. Então você fala uma coisa, todo mundo bate palma, você acha que aquilo está certíssimo, mas você não teve a oportunidade de ouvir uma pessoa que pensa diferente, que de repente vai te tirar um pouco daquela visão uníssona, né? E isso é importante para o crescimento. De crescimento. Tá vendo? Como é que a gente... É isso aí. Então eu comecei a estudar e saiu uma resolução da ONU dando a moderação como esse caminho, e comecei a estudar. Vi que no Brasil não tinha nada de moderação. Ninguém entendia. Quando eu falava sobre moderação com as pessoas falavam, tá, é ser do meio, é ser de centro, é ser isentão. Então sempre tinha um estigma que não tinha muito nada a ver com aquilo que eu estava lendo dos artigos lá de fora. Porque, por exemplo, na Europa tem partido moderado, nos Estados Unidos tem, assim, um cara fortíssimo, que é o Craio Tu, que é um cara que virou meio que meu guru dentro desse espectro, que palestra em todas as maiores universidades dos Estados Unidos, falando sobre moderação. Então, assim, lá fora, no mundo desenvolvido, moderação é um assunto dentro da ciência política. No Brasil, a gente não fala. Aí, o que Juliana vai fazer? Juliana vai falar de moderação no Brasil. Porque nunca é fácil, né? A gente não vai pro caminho que já tá feito. E o conformismo? A gente vai criar isso. Então foi muito difícil. Eu fundei uma ONG, eu falei, eu preciso estar estruturada. Essa ONG vive de voluntários. Quem já trabalhou com voluntário sabe como é trabalhar com voluntário, né? Voluntário, cada um se doa da maneira que pode, ainda mais para um projeto político, não é pela fome, né? Não é pelo preconceito, é por uma coisa que a gente quer mudar, que eu acho que hoje em dia é tão grave quanto muitas outras coisas, porque está acabando com família, tá acabando com amizades de anos, né? Mas a gente ainda não se deu conta da gravidade disso. É como se a gente tivesse anestesiado. A gente xinga um amigo de infância nosso e a gente está anestesiado, a gente não entende onde está a nossa convivência nas coisas. Aí eu fundei essa ONG para a gente falar sobre moderação. E aí essa ONG vem me trazendo vários frutos. Eu fui a primeira a publicar um artigo científico dentro de um seminário internacional de direito da UF. E eu sou uma engenheira, né, gente? Dentro do seminário de direito, só para você ver a pedreira que eu tô lascando para fazer isso. Então, consegui publicar esse artigo, o primeiro artigo sobre moderação no Brasil, falando como que a moderação tem que estar dentro do estudo dos direitos humanos, né? Porque sem a moderação a gente acaba com o pluralismo, que é uma das bases dos direitos humanos. Agora, acabei de ter um artigo aprovado para um seminário internacional de Londres, vou para Londres no final do mês, também escrevendo sobre moderação. Então, assim, estou desbravando esse campo para falar sobre esse conceito, que é para a gente resgatar um pouquinho de diálogo. E eu sei que é muito bonitinho falar isso, mas na prática tá difícil, né? Porque quando a gente vê que a pessoa não é do nosso espectro, aquilo já dá um apagão, tá, gente? E a gente já começa a não ouvir mais nada que ela tá falando. Aquela ali é daquele outro time. Aquela ali é flamenguista. E eu sou botafoguense. Então, política não pode ser isso, porque política é razão, política não é emoção. Porque quando a gente debate política, a gente está debatendo sobre fome, a gente está debatendo sobre crianças morando no cocô, a gente está debatendo sobre pessoas morrendo no hospital na fila. Então, a gente não pode levar isso para emoção, a gente tem que levar para razão. É o hoje, é o aqui, o agora, né? São coisas muito sérias da vida do indivíduo, e aí a gente transforma isso num time,
sabe? E não dá para ser assim. Então, a moderação é um pouco isso, trazer para a razão o debate e falar, gente, o que é bom, independente da minha carreira política, do meu espectro político. Lógico que ter um grupo é bom, né? Porque o grupo, vai lá, você faz os seus debates ali dentro daquele grupo. Ninguém está dizendo para acabar com suas preferências. Você é de direita, continue de direita. Você é de esquerda, continue de direita. Mas não veja o outro como o inimigo absoluto do planeta, entende? Ô, Juliana, eu tô aqui pensando, né, porque quando você está falando aí desse, né, do extremismo e tal, me vem fotos de altos figurões políticos, né? O povo tá lá se matando, brigando pela sua bandeira, né? Tá brigando lá pela sua bandeira. E o político também instigando, não, fulano é o A, é o B, é a direita, é a esquerda e tal. É o centro. Mas daqui a pouco teve uma social. Os figurões estão todos lá, socializando bem, né? As famílias são interligadas, às vezes são até parentes e tal. E o povo brigando com a sua mãe, com seu irmão, com sua prima, né? E outra coisa, o político percebeu que o extremismo é o voto mais barato. É isso que eu queria. Chega no capitalismo, assim, que eu sou capitalista, não tenho dúvida disso, mas a gente tem que entender o sistema pra gente compreender os movimentos. E o voto extremista é o voto mais barato, porque ele não tem muito esforço. Não tem muito esforço. A pessoa vira aquele fanático que te defende com os dentes e aquilo ali não te traz não é uma reflexão, né? Ele chegou aquela visão, entregar não efetivamente alguma coisa, nada. E outro ponto também que existe por trás, a gente sabe que os sistemas democráticos no mundo são influenciados pelo corporativismo. Para o corporativismo, a melhor coisa é a polarização. Né? Isso é um outro livro também que eu acabei de ler, maravilhoso, que traz essa reflexão. Como o mundo polarizado é mais barato para o corporativista, porque aquele empresário que está investindo, ele vai investir em duas moedas. Então ele só tem dois. Ele não precisa assim, mas se aquela terceira via ali der certo, não sei o quê. Aquilo ali não é menos uma aposta para ele, né? Então tudo isso está por trás desse pano de fundo que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então moderação para mim é resgatar no cidadão primeiro respeito ao outro, né? A você compreender que tem pessoas que têm outras experiências de vida diferente da sua, que fazem que ele entenda o problema de outra maneira. E isso você tem que respeitar, porque isso é humanidade. Estamos aqui, né, para vivermos juntos. E esse é um trabalho tão legal que você levou para o lado da política, mas a gente pode levar para o lado da vida, né? Trata-se de religião, de política, de tudo. É de respeito, né? Eu vejo que você é um nicho que você tá indo de respeito ao próximo, né? O Aristóteles, na verdade, trabalhou moderação dentro da virtude do indivíduo. Se você pega lá os estudos do primórdio da moderação, você vê dentro do indivíduo. E a gente, na verdade, mais tarde, que a gente traz para o âmbito da política, né? Mas que na verdade são muito sinérgicos os conceitos, que é exatamente isso. É o respeito, mas é mais que respeitar, porque a moderação é você validar também. Às vezes você respeita o direito dele falar, mas não acha que ele tem direito àquela voz. Mas numa democracia ele precisa ter direito àquela voz, né? Então eu tenho um espectro político diferente do que é meu, mas eu tenho que entender que aquele espectro opositor ao meu estar presente numa Câmara de Vereadores é importante, porque é a sociedade. A paz numa sociedade, ela só advém quando todos se sentem de alguma forma representados, né? E se não existir isso, vai ter alguém que está sendo subjugado e aquilo ali sempre vai virar uma chama para o extremismo, e que chegou hoje onde está, por exemplo, Israel e Palestina, por exemplo. É um caso super complexo que nem vamos entrar aqui hoje, mas que você vê que são anos de extremismo ali de ambas as partes se atacando, né? Então, o povo morrendo. E o povo morrendo, exatamente isso. Então vamos trazer, vamos pacificar. Eu não preciso concordar, né? Você me perguntou qual a política que você acha moderada. Eu falei a Tabata, mas eu não preciso concordar, eu não concordo com tudo da Tabata,
né? Mas eu vejo a forma que ela faz as críticas, a forma que ela coloca os problemas, é uma forma que ela traz... A gente conversou isso até em off, né? Vamos falar pro desculpa. A gente estava falando aqui, conversando, né? Eu perguntei aqui para Juliana, para me citar um exemplo de um político, né, moderado. Eu nem gosto de falar muito isso, porque às vezes quando a gente... Eu puxei o assunto, mas eu nem gosto muito, porque a gente não quer tratar a moderação como um santo. Moderado erra. Eu defendo a moderação, gente, mas eu tenho meus ímpetos. É porque é um equilíbrio mesmo, né? É uma busca. Uma busca pelo equilíbrio. E a gente vê que tem pessoas que estão dispostas a buscar e outras não. O que preocupa não é você ter... você não vai se tornar, sabe, uma pessoa santificada, nada disso. Mas você está buscando, você está disposto a buscar. Você está disposto a dar um passo atrás e falar, caramba, eu errei aqui. Deixa eu rever essa posição, né? E outra coisa que a gente fala da moderação, que também eu acho muito importante, às vezes, num determinado pleito, você pode... Isso está acontecendo muito lá em Niterói, não vou entrar nesse mas você pode, historicamente, você tem um opositor seu, e que, de repente, no momento, o opositor ao seu opositor, você tem mais divergência do que o seu tradicional opositor. E você, naquele contexto... você vai achar que você prefere apoiar o seu antigo opositor. Deu para entender? Porque chegou um novo opositor, chegou uma nova variável naquele pleito que para você é mais divergente ainda. Então, veja, a gente fala coerência dinâmica, a gente precisa ter capacidade de avaliar cada contexto. Isso não torna aquela pessoa oportunista. Ela está se juntando por oportunismo. Não necessariamente, às vezes sim. Mas às vezes não. A gente precisa compreender com um pouco mais de profundidade cada posicionamento político dos líderes, né? Para que a gente chegar a uma conclusão. Aquilo ali é oportunismo. Não, vamos ver. Vamos ver realmente se é oportunismo ou se ela, diante desse contexto, ela ou ele, diante de contexto, ela está fazendo uma escolha racional sobre o melhor para a cidade, ou para o país, ou para o... né? E respeitar. Aí chega no respeito. Como que você tem aplicado, né, o trabalho da sua ONG nesse pleito eleitoral agora para 2024? Você está trabalhando nisso? Você está com um projeto dentro do seu projeto? Não, eu tô, assim, na verdade o que a gente faz é dar muita palestra, todo mundo que chama a gente, eu fui chamada para o TED Talks, né, que o TED é uma marca internacional de pequenas palestras. Ficou muito bonito o meu TED, depois quem me seguir na rede pode estar lá marcadinho. É bonito para você entender a profundidade desse conceito. E a gente tenta sensibilizar, por exemplo, hoje eu sou filiada à Cidadania. Então, na nominata da cidadania, eu tento muito, quando eu vejo algum posicionamento que eu vejo que existe um ataque gratuito, ou uma comunicação violenta, né, ou um olhar, às vezes, extremista sobre o processo, eu tento sensibilizar e a gente trabalhar junto à nominata, porque eu acho que se todo mundo tivesse olhar junto, um ajudando o outro, a gente vai conseguir ter líderes e candidatos menos extremistas, menos sendo picado por essa mosquinha, sabe? Que é uma mosquinha, o extremismo é uma mosquinha que te leva, porque na verdade é um caminho fácil para as coisas, né? É um caminho da briga, de botar o outro como se fosse alguém não digno de ser ouvido, né? E é muito mais fácil do que você falar assim, não, às vezes ele está certo. Então, às vezes eu vou ter que me explicar e às vezes ele vai estar certo, né? Então... às vezes fica mais dolorido, fica mais fácil ficar cada um com a sua opinião e acabou, né? Agora, Juliana, estou muito feliz, mas quanto tempo a gente está aí de 45. Estou muito feliz de estar recebendo, né, você aqui e com esse tema muito legal, porque a gente tem muita dificuldade, né, de conversar, de ter uma conversa assim nessa altura, com relação à política, né, e tem muito da minha visão também. Eu acho que a gente, nos dias de hoje, né, tem tanta coisa que a gente já tem que brigar no dia a dia pela sobrevivência, né? A gente vê uma sociedade hoje que precisa acordar de madrugada e às vezes não tem o pão para dar para o filho, e a gente não tem o social, não tem uma boa escola, não tem tanta coisa, já tem que lutar, ter essa luta diária, né? E às vezes ainda tem que conviver
com uma política tão desleal para com ela mesma, né? Que nada favorece a essa grande maioria, na verdade, né? Que é a maioria menos favorecida, né? Eu sinto que aos poucos o cidadão está retomando um pouco o sentimento de civilidade, né? De compreender que existe propósito também, não é só... Mas é muito triste para mim ainda na rua, né? Eu lembro na minha campanha que eu ia pedir voto, eu não quero saber de política. Um pavor, né? Então eu acho que o extremismo começou até com a falta de representatividade que a gente voltou a falar lá desde o início. Os nossos políticos não representando mais ninguém, né? E é preciso que a gente reconheça isso. Que a gente volte a lutar pela essa escuta próxima do cidadão, né? Gente ir na casa dele, ver essas dores. E uma coisa que me dói muito é ver a violência doméstica hoje das crianças, mas sem julgar essas mães, sem julgar mesmo, porque a vida dessas mães é uma vida assolada por uma doença mental, de estresse, de muita responsabilidade. Então eu não posso julgar com o meu olhar, né? O meu olhar, a forma que essas mulheres conduzem as suas famílias, porque seria desonesto com elas e até comigo mesma. Mas a gente precisa, quando a gente está dentro da escola e vê as crianças chegando, né, em situações de violência mesmo, às vezes do padrasto, às vezes da mãe, da avó, que estão exaustos nas suas vidas. Então é isso que a gente precisa olhar hoje, como dar uma vida mais digna para essas pessoas, para essas famílias. Essas famílias precisam de vidas mais dignas, né? Não é só consertar a bomba na entrada da comunidade, né? Não é só fazer aqueles paliativos, fazer o dipirona chegar de mês sim, mês não, né? Porque quando chega todo mundo dá graças a Deus. E aí é um direito, né? Quando é um direito, né? Consegui uma vaga na escola para meu filho. Não, essa fila tem que ser pública. Todo mundo tem que ver. Né? Então são conquistas que a gente precisa lutar e a gente está colocando força no lugar errado. Então a gente precisa voltar a colocar força realmente nas dores mais profundas. Eu acho que um conhecimento também geral do que é política, né? Eu sempre bato um pouco nessa tecla que a gente vive uma divergência da política real, que é o que a gente vive o dia a dia, que a gente não vive sem ela, né? Você acabou de citar vários exemplos aí, que a gente não vive sem a política, né? E da politicagem, o que a maioria dos políticos que generalizou e levou o cidadão a se enojar, né? Essa coisa do candidato chegar na comunidade só na época da eleição, ganhou a eleição, nunca mais volta, não sabe, né? Desconhece muitas das vezes a compra do voto e acaba chegando e dizendo que depois, não, eu não devo nada a você. Então, acho que isso levou a esse extremismo, né, das pessoas chegarem ao ponto de dizer eu odeio política, né, eu não quero saber de política. Eles falam com todas as palavras, assim, eu não acredito mais, já acreditei uma, duas vezes. Aí eu falo, mas você entende o que acontece? Aí vamos lá, vamos entender, o candidato entra, depois que ele entra, ele precisa se manter. Então, para se manter, ele começa a compor sua base dos seus apadrinhados, né? E aí é o dinheiro público sendo usado, na verdade, para uma manutenção de uma reeleição do que para realmente uma entrega para o cidadão. Então, será que seria possível esse candidato entrar e colocar na frente dos seus propósitos os avanços para a comunidade de fato antes da sua reeleição? Né? Antes dele usar os mecanismos... Vai durar 4 anos, né? Vai durar já 4 anos, né? Assim, porque ele sabe que, no fundo, vai ser muito complicado para que a população reconheça isso num curto prazo. Então, ele tem medo de não se reeleger. Né? Mas eu acho que quando a população compreende, ela consegue até ajudar o político a fazer o certo. Porque às vezes o político também está sozinho, porque a população não tem muita compreensão. Entendi. Então vamos voltar que ela fala de não satanizar também as escolhas, né? Fazer com que ambos precisam andar junto, a compreensão da população com o fazer político. Porque ele sozinho, transitando sozinho, vai ser difícil para ele também. Porque ele sente que não foi reconhecido. E é o que eu falo assim, eu acho que o lugar como prefeito, o lugar da majoritária é muito importante para isso, né?
acabar com certos focos de aprisionamento do cidadão, né? Quando você faz com que o cidadão tenha que conhecer alguém para conseguir alguma coisa seja desenrolada, isso é um aprisionamento do cidadão, porque aquilo ali é um direito dele, né? Eu só vou conseguir uma mamografia se eu conhecer alguém. Bem, mas isso não está certo, né? Por que não é igual uma fila de órgão? Por que não tem ali uma fila da mamografia? Tudo bem que a gente não tem 20 mamografias, mas todo mundo tem o mesmo direito de estar ali. Mas é uma forma de você fazer o sistema funcionar. Então, é uma decisão do prefeito tomar essas decisões. Não, agora a fila vai ser pública. Eu vou acabar com esse aparelhamento aqui nesse canal. Porque esse canal eu estou falando de dignidade humana, não estou falando de brincadeira. Não estou falando de uma coisa que é supérflua. Eu estou falando que é um câncer de mama que eu vou diagnosticar. Então não pode ter seletividade aqui. Aqui vai ser uma seleção correta, né? Então a gente avançar nesse sentido, porque você vê que esse aparelhamento político está sendo feito em lugares que não podem ser feitos, porque as pessoas estão morrendo. Que um dia significa muito, né? E aí a pessoa que perde um ente, porque o câncer de mama, porque não conseguiu uma mamografia, porque não conseguiu tirar uma sonda, porque não fez uma ultra na perna para ver que a perna tá com as veias todas empolotadas, fazer uma ultra da perna para diagnosticar aquilo, ver um parente morrer ou perder uma perna por causa disso. Aquilo ali traz uma revolta, né? Porque viu que aqueles que conheciam, aqueles que tinham privilégios, conseguiram. Então é muito cruel também, é muito cruel. Então a gente precisa, é como se fosse um emaranhado de coisas que a gente vai soltando, né? E vai soltando com muita humildade. Eu acho que antes de tudo a palavra é essa. Muita humildade, sem satanizar, sem julgar as pessoas que fizeram escolhas diferentes. Eu acho que esse é o caminho. Juliana, você vê hoje ainda políticos encarando um pleito como profissão, como objetivo ou como missão? Não generalizando, é claro. Generalizando, né? Mas eu vou te falar, eu acho, a minha terapeuta perguntava muito isso, será que isso é vaidade? Porque tem muito da vaidade, né? De você querer estar num lugar de poder, porque às vezes não é nem o dinheiro, é um lugar de poder. E você sabe que eu conheço muitos políticos de propósito, assim, eu vejo. Eu não sei se eu atraio, né, porque... mas eu acho que tem muitos que estão ali para exercer um autoritarismo na sua comunidade, assim. Ele ser o provedor, ele ser aquele que consegue uma consulta naquele médico, né? Então, ele virar é muito mais do que realmente fazer o bem. Ele se tornar o canal importante das pessoas. Tem que passar por ele para chegar a um direito comum, né? Isso é aquele cidadão. Então, eu acho que tem... E tem ainda aqueles que viraram profissão, porque não sabem mais fazer nada além daquilo, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Você seria uma pessoa contra não vou dizer a palavra contra, não, porque contra... qual o seu questionamento com relação à reeleição? Quando o FHC fez a reeleição, eu apoiei. Então, eu tenho que falar, né? Ser coerente. Hoje em dia, que eu estou mais dentro do sistema, que eu era professora de economia, na verdade, a primeira aula que eu dei foi sobre sistema financeiro internacional. Então, eu sempre vivi muito a questão da análise econômica, da análise macroeconômica. Então, eu apoiei o FHC. Eu achei que era necessário. Hoje, eu me posiciono contra, de entender que é mais sinérgico, favorece muito o uso da máquina, né? Mas eu não sei se eu manteria daqui a 10 anos. Vamos dizer que a gente evoluísse como país, se tornasse um país mais amadurecido politicamente e eu possa voltar a apoiar lá na frente. Nesse momento do Brasil, eu estou contra, por entender que a população está muito vulnerável ao aparelhamento da máquina para ser aprisionada mesmo, né? No mecanismo da reeleição. Então, pontualmente, eu não acho que é uma decisão minha para sempre. De repente, a gente amadurecendo, eu posso achar que esse político que fez tanto tenha direito de continuar.
Porque tem gente que é boa mesmo, né? E que tem que continuar e quer continuar, a população quer que ela continue e não necessariamente vai aparelhar a máquina para garantir a sua reeleição, né? Então, acho que existem essas duas... a gente não pode misturar o joio do trigo. Nesse momento do Brasil, eu acho que vai ser mais... vai trazer mais avanço. Eu vou dar um passo atrás na questão da reeleição, mas como a minha opinião é só uma opinião ao vento, né? Então a gente é mais uma opinião mesmo, porque eu acho muito difícil isso. Isso nem acho que seja a principal pauta de Brasil hoje, né? A gente tem que fazer uma reforma política. Acho que o desinteresse também é muito grande para porque né, quem decide é quem já está no poder, e quem está no poder quer continuar, né? Não vai querer... acho que mudar isso, né? No partido que eu vim, a gente tinha uma regra que não podia vir para o mesmo cargo 2 vezes. Eu vim do meu primeiro partido que eu me candidatei foi o Partido Novo. E lá tinha uma regra que se você foi deputado, podia ser deputado 2 vezes. Depois teria que mudar o pleito. Ou você vinha para vereador, olha que legal. Você tinha que mudar a história, né? Ou você vinha para prefeito, você tinha que mudar. Só podia... Você não ia se aposentar nesse cargo. Exatamente. Isso era uma regra do estatuto do partido. E aí eu achava interessante, achava bem legal, assim. Porque isso tira a nossa acomodação, porque é natural a gente se acomodar, né? É natural a gente ficar ali se perpetuando. E assim, tem muita gente boa chegando, né? Vamos deixar... O cargo público, ele precisa de visões, né? De mundo diferentes. Com tudo que eu estudo, que eu leio, né? E, gente, às vezes eu pego uma pessoa assim, uma pessoa assim, assim, pouco estudo, e fala uma coisa pra mim, e eu falo, gente... É mesmo, cara, eu nunca pensei dessa forma. Porque é vivência, né, Juliana? Às vezes a vivência te ensina muito mais até do que os livros, né? Então, será que eu vou? Porque eu tenho um estudo, porque eu sei que de repente num momento vai ser bom, mas no outro momento vamos deixar outra pessoa vir com outro tipo de experiência, com outra carga, para contribuir ali, né? Um pouco isso, mas é difícil, o ser humano ainda tá criando carcaça para essas coisas que a gente está falando aqui, né? Fazer a roda girar, né? Fazer a roda girar. A roda girar, e todos precisam ter essa chance, né? Eu fui uma gestora, eu trabalhei num grupo que tinha 150 unidades de escolas e faculdades pelo Brasil. E eu falo assim, eu sempre fui muito descentralizadora com minha equipe, né? E as pessoas sempre falam, cara, eu nunca vi uma pessoa, você vai confiar, me dar essa missão aqui pra mim, sabe? E eu sempre achei, porque os erros daquela pessoa, da equipe, traz um crescimento estrondoso para ela, né? Então eu acho que a gente tem que entender que não é só a Juliana crescer com o resultado, mas se toda a equipe crescer, eu vou ser mais facilmente substituída no futuro. Eu não vou fazer tanta falta, porque eu permiti que minha equipe crescesse, errasse, acertasse, e aí ela vai se preparar cada vez mais para ocupar o meu cargo no futuro, né? Então, acho que isso é uma visão... Mas isso é uma visão dificílima de se ter, né? Porque muita gente centraliza, gosta de estar... né? Tem o medo da substituição, né? E que é tão normal, porque, como a gente disse aqui no início, a gente está de passagem, né, Juliana? Mas eu não quero que você pense que eu sou uma pessoa evoluidíssima, nada disso. Só minha visão de enxergar o problema é diferente. Eu penso o seguinte, se uma pessoa se torna uma concorrente melhor para mim, eu também vou me tornar melhor. Então eu acho que é uma coisa que me move, me tornar melhor. Então não é porque eu sou uma pessoa, não vamos ver assim nesse ponto de vista tão bonzinho da coisa. Não, eu penso assim, cara, ela vai se tornar melhor, ela vai me incitar o que eu tenho de melhor em mim para me tornar melhor. Você vai ver que você tem coisas a mais para aprender, atrás, você tem que buscar, né? Exatamente. esse menino que, eu troquei outro dia, olha o que ele tá fazendo, ele tá voando, olha o que ele fez com os resultados do projeto dele. E aí eu também tenho que entregar, né? Eu também tenho que me mover aqui. Então eu vejo que isso, aí eu julgo minha carreira corporativa uma carreira de sucesso. Que eu dei muitos resultados, mas porque eu tinha essa visão. Você fez sucessores. Eu fiz sucessores, eu acho que sim. Sabe por quê? A definição, eu já não é a primeira vez que eu falo de sucessão aqui. Falei na semana passada, acho que foi na semana passada que eu falei sobre isso aqui, que sucessão
tem a ver com você... O sucesso tem a ver com sucessão. O que você deixa para o outro. E não é minha, né, essa definição. Foi um entrevistado que eu trouxe aqui, uma pessoa evoluidíssima, sabe? E eu falei, nossa, eu considero você um cara de sucesso. Ele é um personal. E ele falou assim, eu sou, Ju, porque eu sou o sucessor do meu pai. E a minha filha vai ser minha sucessora. Eu fui pai agora. Então, a definição de sucesso dele é isso, você deixar sucessores, você deixar pessoas que comungam da sua ideia, ou que fazem da sua ideia um pouco melhor, que busquem mais. Então, deixar pessoas à sua frente. Eu tenho muita preocupação com meus filhos. Eu tenho filhos mais velhos e filhos mais novos. E não... Assim, eu vejo meus filhos mais velhos construindo o seu próprio caminho. E isso eu acho fenomenal. Assim, sabe aquela coisa do... Isso é sucesso. 25 anos, eu assim, ó, mãe, deixa comigo. Isso eu sei fazer. Então, assim, pra mim, eu me acho super bem sucedida como mãe, porque eu vejo que eles estão autônomos. Eles se libertaram, sabe? Se libertaram, cortaram o cordão mesmo. E por mais que você tenha uma mãe cheia de opinião, cheia de... Mas eles estão construindo sua identidade, estão construindo sua carreira, né? Ninguém foi pro que eu faço, nem pro que o pai faz. E estão querendo fazer isso. Assim, então eu acho isso muito legal também. Você permite que o outro se construa, né? Eu acho que a maternidade te dá essa visão um pouco, né? De ser mais generosa. Então você hoje sai daqui sabendo que você é uma mulher de sucesso. Obrigada. Tô mais feliz agora pra dormir melhor. Porque eu tô sempre, minha terapeuta fala, Juliana, para. Então agora eu já vou me acomodar. Não é o cargo que você ocupa, não é a mídia que você ocupa, é o que você deixa, né? O que você deixa de legado, o que você passou para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que tem uma questão de paz, assim, também interior. Eu me sinto muito pacificada. Apesar de ter essa inquietação, minha inquietação não é uma inquietação que me atormenta. Eu sou pacificada. Eu acho que eu acho que eu sou um ser humano legal, então isso é bom, né? É ótimo. Então a gente se sente, eu gosto de conhecer as pessoas, então eu acho que nesse conceito a gente... Você é uma mulher de sucesso. Obrigada. Por falar em sucesso, né? Só pra gente... Eu não quis nem tocar no assunto no começo do podcast, né? Pra não dizer que a gente estava aqui associando uma coisa a outra, mas o Benício dela, gente, tem, né, um significado, né? Fala pra gente aí quem é Juliana Benício na família Benício. Não, muito, muito legal, assim, eu fui criada com o Murilo, né, Murilo Benício, meu primo, e é muito engraçado, Você tá no seriado Justiça, tá em reprise de várias novelas aí. Melhor ator do Brasil, né? Adoro. Melhor. Adoro, eu adoro Desculpa o trabalho os dele. outros, mas eu sou família total. E assim, perdi Como é que ele foi naquela novela que tava passando, que tinha a Carminha? Eu esqueci o personagem. Avenida Brasil. O Tufão, inesquecível Tufão. O problema é que ele faz tantos personagens tão bons que a gente acaba. Mas, gente, ele fez Tufão, ele fez aquele também do Árabe, que era gêmeo. Do Clone. Lucas, o Clone era assim, Lucas. Papéis muito fortes para o Brasil, né? Inclusive tá agora no Justiça, que, nossa, eu falei com você, ele tá aí... Justiça eu ainda não vi. Tá irreconhecível, né? Mas porque tá na Globoplay. Ele fez ele tá cineasta agora. A gente foi criado muito junto. Quando meu pai morreu, a mãe dele se tornou meio que a representação do meu pai na minha vida. Só que assim, eu sou meio ciumenta, sabe? Então eu tenho uma passagem que eu sempre gosto de contar, que é o seguinte: a gente foi visitar meu avô é português, veio de uma aldeia muito pobre de Moura Morta, de Portugal, e ele veio com fome, a família saiu da fome mesmo, e veio naqueles barcos de gente com muita pobreza, e chegou ao Brasil e construiu a vida aqui. Então, quando eu fui visitar essa aldeia, eu falava família Branco, porque na verdade meu Benício começou porque meu avô era assim, Sérgio Vinícius. A mãe dele, muito analfabeta, né, minha bisavó, falou Sérgio Vinícius, quando chegou do barco. E aí botaram Sérgio Benício, como se fosse sobrenome. Então meu avô tem sobrenome diferente de todos os irmãos. Que na verdade é família Branco em Portugal. Aí eu fui lá, família Branco, gente. Aqui uma aldeia com 120 moradores, não é possível que ninguém lembre da família Branco.
Aí tô lá meia hora tentando, batendo num bar, batendo na padaria, batendo não sei o quê. Gente, família Branco, não é possível, nenhuma pessoa conhece família Branco aqui. Eu sei que ainda tem parente do meu avô aqui em Moura Morta. Aí meu marido chega uma hora e fala assim: Juliana, vamos desistir, vamos falar de Murilo Benício? Quando eu falo que eu sou prima, aí ele falou assim: olha, ela é prima de Murilo Benício. Aí minha filha veio: porque aquele primo, eu achei que a família inteira em Moura Morta. Porque lá ele é muito famoso. Então, assim. Então a família Branco morreu lá, entrou Benício. Mas aí todo mundo. Exatamente. Entrou aí todo mundo só reconhecia os Branco pelo Murilo Benício, que é o do clone, que era. E aí reprisou lá, várias novelas reprisadas. Eles muito. Tufão também fez muito sucesso lá. E eu falo, Murilo ofusca, né? Murilo não deixa a gente ter a nossa identidade. Então por isso que nunca eu falo dele. Eu tenho um amor incrível, enorme por ele. Mas eu procuro não falar para eu conseguir ter algum caminho, por né? Isso que eu deixei pro final. Porque primeiro eu sou fã, virei fã da Juliana, né? Isso, primeiro eu te conquistei. Primeiro ela me conquistou, né? A gente se conheceu, né, através aqui do apóstolo Maurício e eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, você vai tirar um tempinho para vir do meu podcast e tal. Primeiro foi a Juliana, eu nem olhei o sobrenome dela. Mas eu sou apaixonada por ele, super fã número 1. Mas eu acho que é isso, porque é tão grande a carreira dele, né, que a gente acaba não sobrando muito nada pra gente. Mas tem o maior orgulho dele, nossa família tem o maior orgulho dele. Mas eu acho que ele tá é o sucesso, ele é o sucesso onde ele está e você onde você está. Eu acho que cada um com o seu caminho, né? Cada um com o seu caminho. E você hoje veio me dar uma aula e tem ajudado muito aí. Trocamos. Mas eu aprendi também, tenho certeza, aprendi muito. E eu desejo assim muita sorte na sua caminhada, né? Obrigada. Conta comigo. Eu vou contar. Somos uma rede, Somos uma rede de mulheres de amor, né? De apoio. Uma rede de pessoas, eu falo isso, né? A gente está aqui para ser cada vez mais uma soma, para estar se ajudando, para estar todo dia buscando sermos melhores para tornarmos esse mundo um mundo um pouco melhor, né? Porque se cada um fizer um pouquinho todo dia, né, a gente com certeza pode transformar um pouco essa sociedade, às vezes tão cruel consigo mesma. Exato. É que quando a gente deixa de fazer um pouquinho pelo outro, a gente está deixando de fazer no futuro pelos nossos também, né? Então, um pouco disso. Com certeza. Muito feliz com a sua vinda aqui hoje, com essa ONG maravilhosa. E sempre que tiver uma novidade, esse canal tá aberto para você. Hoje o podcast agora é a sua casa também. Eu quero vir mais para cá. Eu adoro aqui. Como eu falei, meu mestrado foi aqui na região, né? Tudo bem, Macaé, mas é muito pertinho, né? E eu amo conhecer o Brasil. Eu viajo muito de carro pelo Brasil, porque é isso, a gente é muito rico, né? Tem muita riqueza. E a gente precisa estar mais perto, mesmo sendo um país grande. Obrigada pelo acolhimento. Uma honra estar aqui, enorme. Parabéns pelo trabalho também. Muito obrigada. Beijão. Pois e assim foi esse nosso Jô Podcast de hoje, com essa convidada maravilhosa, Juliana Benício, esteve presente com a gente aqui. A gente volta na semana que vem, né, com mais entrevistados. Obrigada por você ter ficado junto com a gente. Dê o joinha lá pro Marquinhos, se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, se inscreva, faça isso. Agradecer mais uma vez ao Que Fruta, que é o nosso apoiador cultural, apoiador aqui, né? Nosso patrocinador oficial do nosso Jô Podcast. Nosso muito obrigada. A gente volta na semana que vem. Um super abraço e até lá.